E dali, cara, nós E qual que ficamos... era a ideia? Vocês vieram pra cá, qual que era a ideia de fazer o que exatamente? Cara, eu vim pra cá com a ideia de continuar o que eu sempre fiz. Contabilidade. É aquilo que eu sempre atendi. Eu já tinha atendido algumas multinacionais, então estava mais ou menos habituado com como funcionava a dinâmica dos Estados Unidos. Vim pra cá já com essa intenção de ter a contabilidade. E os Estados Unidos é uma grata surpresa, né? Para aqueles que querem arregaçar as mangas e trabalharem. Irmão, esse país é uma coisa de louco. É uma mãe, na verdade. Não, é uma coisa de doido. Eu tava acostumado, irmão, a matar cachorro a grito todo dia ali no escritório. Meu, era uma doideira. 45 funcionários. O governo fala assim, vai todo mundo pra casa. E é o seguinte, empresário, você paga o salário dele. Você fala, Absurdo. cara, como que eu vou pagar se tá todo mundo em casa? Não quero saber. Se mandar o pessoal embora, você tá lascado. Você fala, não, aí você vem pros Estados Unidos... Parece uma ditadura quase, né? Foi uma doideira, cara. Foi uma insanidade. E aí, assim, graças a Deus, a gente conseguiu sobreviver a todo esse período. Mas é engraçado, rapidinho, cortando você. Pro empresário, eu falo pra todos os empresários brasileiros, que tem muitos aqui que a gente vem aqui no canal Perguntas, que a gente conhece. Cara, se tu sobreviveu ou está sobrevivendo no Brasil, quando você chega aqui, você nem acredita a praticidade, a facilidade que é. Não parece nem sério. Você pode mandar uma pessoa embora. Gente, aqui na Flórida, eu posso olhar pro meu funcionário e falar, velho, você tá despedido. Mas por quê? Não gostei da sua cara. E não é discriminação, não é nada. Eu não gostei da tua cara, vai embora. E sabe o pior? Ele vai sair com o último paycheck, com o último... Como fala paycheck em português? É, a folha, o pagamento, o último olerite pagamento dele. da semana. Acabou. Eu trabalhei 11 anos na última empresa que fui empregado. 11 anos, eu lembro que quando saí com a minha caixinha, tô aqui há 26 anos. Aquela caixinha. Saí com a minha caixinha que eu era do escritório, com o meu último cheque, acabou. Não tem rescisão, não tem fundo de garantia, não tem nada. Aqui é bem simples para os empresários que não sabem. Trabalhou? Ganhou. Não trabalhou? Não ganhou. Ficou grávida? O problema é teu, não meu. Porque eu tenho que pagar e você resolveu ficar grávida. Aqui é o melhor lugar do mundo para empreender. É isso aí. E assim, você sabe que é muito Nem engraçado. atestado funciona aqui também. Não funciona não. E é muito engraçado que o pessoal no Brasil, eles se revoltam muito, né? Então quer dizer que eu não tenho segurança jurídica nenhuma? Só que o problema é que, e de verdade, tá? Com muito respeito a quem tá no Brasil, é o seguinte. Irmão, a CLT no Brasil, que é a consolidação das leis trabalhistas, cara, ela estragou a pessoa. Mas estragou no nível de... Eu, como empreendedor, eu não quero te contratar. O cara prefere o seguinte, o governo virou para a pessoa e falou assim, cara, você não tem capacidade mental de guardar o teu próprio dinheiro, de administrar o teu próprio dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o teu dinheiro, vou colocar no meu bolso, porque eu, governo, sou melhor do que você. E o cara não percebe que... A média de salário lá é de 3 mil reais, beleza? No Brasil. Aí o cara não percebe que ao invés de ele tá ganhando 5, 6, ele ganha 3, porque 3 vai para a mão do governo. Você está entendendo? E o cara fica indignado de chegar aqui nos Estados Unidos, o funcionário, tá? Porque aqui é capitalismo ao extremo, né? O funcionário olha uma parada dessa e fala assim, cara, que absurdo. Então quer dizer que eu não tenho segurança nenhuma? Meu amigo, você não tem segurança nenhuma de nada. Lugar nenhum do mundo. Você não tem segurança nenhuma de nada. O cara que tá pensando lá no Brasil que vai se aposentar, irmão, o INSS tá com um rombo de 400 bilhões. Você acha que quem que vai pagar essa E conta? o seguro social aqui também, acabou de passar as pessoas antigamente, eu não lembro se era 63, agora tá 70 anos. Por quê? Porque não faz dinheiro o suficiente. Não tem gente o suficiente para poder pagar essa conta. Irmão, pra você ter noção lá no Brasil, assim, só pra gente contextualizar, né? Lá no Brasil, em 2051, ou seja, não estou falando de 26 anos para frente, tá? 2051, eu vou ter, para cada uma pessoa que está usufruindo do INSS, eu tenho menos de uma pessoa contribuindo. Louco, né? Cara, em que lugar do mundo... É a mesma coisa que eu falar assim, eu usufruo do INSS e você é o trabalhador. Irmão, você tem que me dar o seu salário inteiro para eu sobreviver. Em que lugar do mundo que isso é sustentável? Nenhum lugar do mundo. Agora, você fala para mim assim, como é que resolve uma equação dessa? Resolvo tendo filho. Só que é o seguinte, para eu ter filho, eu preciso de maturação, né? Então são pelo menos 30 anos. 30 anos para resolver um problema que eu estou há 25 anos de acontecer. Então, assim, tem como resolver esse problema? Não tem como resolver mais. Acabou. Então, a pessoa que pensa que vai se aposentar, que acha que é seguro, que o governo pega o FGTS dela, ridiculamente devolve uma percentual ínfimo, ridículo. Primeiro que já não tem, né? Que o governo já gastou todo o FGTS que a pessoa pensa que tem no banco, é só um númerozinho invisível, porque já foi tudo para construção civil.
lá no Brasil. Ou seja, não existe mais esse dinheiro. Como assim? Explica para mim, na construção civil. Basicamente, assim, o governo ele utiliza do FGTS para financiar o ciclo de construção civil no Brasil, né? Então, basicamente, por exemplo, você vai lá comprar uma casa. Então, o governo, o que ele faz? Ele paga o vendedor da casa à vista e vai receber a prazo... Essas casas Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, vários projetos, tá? E ele vai receber a prazo esse dinheiro. Com qual dinheiro que ele paga à vista o dono da casa? Com o FGTS. Sim. Ele paga com o FGTS do cara. O próprio FGTS, que seria do cara, mas de quem nunca comprou uma casa. Ou seja, o teu FGTS que você acha que é teu, já não existe mais. É só um número... digitado ali para você, falando que você tem tanto de FGTS. E o governo tá torcendo para você não pedir para sacar. Ou que você peça para sacar pelo menos pagando uma casa, né? Que aí ele já sabe que ele troca 6 por meia dúzia ali. Mas então assim, você não tem FGTS, você não tem aposentadoria. Meu amigo, você tá esperando o quê do governo? E esse que é o problema. Quando a gente fala uma realidade... Esse que é o problema. Esperar do governo já é uma mentalidade ridícula. Que não existe governo no mundo que pensa... Nem Estados Unidos. Tanto é que aqui a gente gosta de governo pequeno, que é a direita. O que é governo pequeno? O povo manda. Que é da esquerda, que é o governo grande. O governo toma conta de mim. É onde começa a ter os problemas sociais que a gente tem. Porque alguém tem que pagar a conta, né? É isso aí. Cara, e isso é um problema muito complexo, né? E é muito difícil de você equacionar isso. Por exemplo, o Brasil é o único país do mundo que tem SUS. Do jeito que a gente conhece, no formato que a gente conhece. Por que nenhum outro país tem? Porque não tem como isso parar de pé. Porque não tem como essa equação fechar. Entende? Então, aí a pessoa ela pensa na mentalidade dela do seguinte: o governo imprime dinheiro. Parabéns, ele pode imprimir dinheiro quanto ele quiser. Vai acontecer o que aconteceu no Zimbábue. No Zimbábue, eles começaram a imprimir exatamente essa tonelada de dinheiro para cobrir dívida. Tá? Então hoje você compra um pãozinho de sal com 13 trilhões de dólares de Zimbábue. Na Venezuela, a galera com muito dinheiro assim, ó, tipo, queimando, porque não... O carregar o dinheiro ficou difícil para poder comprar para comprar um pão, para comprar uma parada simples, entendeu? Então, assim, aí o cara vai receber um salário de aposentadoria, só que um salário de aposentadoria não compra um pão. Já hoje, já tá quase assim no Brasil. E é exatamente. Então, você para pra pensar, pô, uma cesta básica. Tá, uma cesta básica tem lugares que custa R$800. Uau. Meu, o salário mínimo é 1.200, 1.300. Então, assim, cara, nós estamos falando que ultrapassou a metade do salário mínimo uma cesta básica. Então, assim, o teu dinheiro vai valendo menos. Só para você ter ideia, quando começou a ideia do imposto de renda, assim, me segura, tá? Não, tá ótimo. Me segura, tá ótimo, que a gente porque vai. Eu gosto, porque na verdade o canal Perguntas é um canal educativo. E você tá falando, enquanto eu tô... Eu que mando nesse negócio. Aquela pergunta é minha foto. Pouco ditadura. Um pouquinho de ditadura aqui. Mas porque, pessoal, porque é inteligente, é importante para vocês ouvir, você não precisa concordar com ele, mas ouvir o ponto de vista dele e por que ele pensa desse jeito, para você começar a pensar, principalmente você que está no Brasil ainda, ou tem família no Brasil, começar a tentar, só presta atenção, fala, será que é isso mesmo? Procura saber. Mas vamos lá, pode mandar bala. Boa. E assim, cara, só pra você entender, né? É muito engraçado, eu tô pensando aqui agora, só um parênteses. O Paulo, ele gosta da democracia, né? Desde que todos façam o que ele quer, então é extremamente democrático. Não. Brincadeira. Porque aqui no canal Perguntas existe... É um canal educativo. O próprio YouTube já colocou a gente como canal educativo. Eu sou direita, eu sou trabalhador, eu vim pobre e fiquei rico. Eu sei a receita. E quando eu tô ouvindo o cara que tá falando as coisas, que tá fazendo sentido, que eu acho que é importante pra você, é importante pra mim, eu deixo o cara falar. Agora, se fala um monte de baboseira, eu já corto na hora. É bem simples. Boa. Falando então de imposto de renda. Olha só que loucura. Todo mundo fala assim, cara, imposto de renda deveria ser tributado só rico. Rico, cara, ele sai fora. Rico tem contador. Eu sou um contador, com humildade aqui, sou um contador bom. Eu dou um jeito de arrumar um jeito pro cara não pagar imposto. Ilegal, tá? Nada ilegal. Eu invento um jeito... Lá no Brasil consegue também? Cara, de qualquer lugar. De qualquer lugar do mundo. Eu sei que aqui existe muito, muito. E eu sempre falei que um contador... Cadê eu? Eu sempre falei que um contador vale muito mais do que qualquer advogado. Se você tem um bom contador, cara, esse cara vai fazer você rico. Ou pelo menos vai te economizar centenas de milhares, se for nesse caso, ou vai te economizar o que você não sabia, ele vai te economizar. Um bom contador... Eu sou fã de contador, cara. Então espero que você goste de mim.
Também não exagera, né? Tô zoando. É muito importante o contador, gente. É muito... E não é só para rico. Porque no Brasil, que a maioria das pessoas são pobres, o pobre tem mentalidade que é para rico. Não, o contador é para você que é pobre ficar rico também. É bem importante. É isso aí. E aí, contextualizando o imposto de renda, né? Quando eles inventaram o imposto de renda no Brasil, era para rico. Só rico pagar. Ou seja, quem ganhava acima de 9 salários mínimos deveria pagar imposto de renda. Tá? Com uma alíquota ridícula ali, a gente começou com 10%. E aí, hoje você vê cara com R$2.000 pagando imposto de renda. E se você faz a conta de quando começou, nós estamos falando o seguinte: quando começou eram 9 salários, ou seja, hoje só deveria pagar imposto de renda quem ganhasse pelo menos R$12.000. 12 mil e uns quebrados, né? Você faz a conta aí de quanto é o salário mínimo. Mas assim, cara, você deveria pelo menos ganhar R$12.000 para pagar imposto de renda. Olha só que loucura. Dia 21 de abril, esses dias atrás, a gente comemorando ali a questão do Tiradentes, né? Qual que foi o problema do Tiradentes? Cara, Tiradentes revoltou com a coroa porque a coroa cobrava 1/5 de imposto, que a gente chamava de quinto dos infernos, né? Tanto que quando a gente fica, vá pro quinto dos infernos. Porque foi daí que veio a expressão do quinto dos infernos, porque era 1/5 que a coroa cobrava, 20% de imposto. Hoje a gente, só pra você ter noção, saiu dados atualizados agora, que um brasileiro trabalha 150 dias para pagar imposto. A partir daí é lucro. E se for mais pobre, a pessoa sendo mais pobre, dá mais de 150 dias. Então assim, eu tô falando a média, beleza? Claro. Então 150 dias é a média, se for mais pobre, mais dias. Cara, se eu vou... Eu não quero falar de religião, mas eu vou contextualizar aqui. Se eu vou na Bíblia, Gênesis 47, cara, o faraó escravizou o povo. O povo hebreu, aquele momento era ainda o povo hebreu. Ele escraviza o povo hebreu. E ele fala assim, cara, vocês vão dar 1/5 da tua colheita para mim. 1/5 é 20%. Irmão, os caras eram escravos e pagavam 20% de tributo. A gente é livre hoje no Brasil e paga mais de 50%. Loucura. Irmão, onde é que tá o culhão do nosso povo? Onde é que tá o culhão, sabe? Tipo assim, cara, bate no peito e vai. Pô, agora todo mundo fica assim, não, porque o governo tem que pagar isso, tem que pagar... Me entenda, eu entendo que tem gente em condição de miséria tão extrema que se o governo não fizer algo, ele vai morrer, beleza? Eu entendo. E lugares afastados, que não tem como a pessoa... Lugares afastados, não tem o que fazer. Cara, mas é o seguinte, nenhum programa governamental no mundo funcionou nesse sentido. No sentido de eu dou a comida para a pessoa ao invés de ensinar ela a pescar. Então, hoje, eu tenho uma população que depende muito do governo. Para você ter noção, nós somos 203 milhões de brasileiros, beleza? 203 milhões. Só que desses 203 milhões, mais de 110 milhões depende do governo. Uau! Depende, seja com aposentadoria, INSS, seja o próprio servidor público, porque o servidor público... Ele é importantíssimo, ok? Servidor público, você é importantíssimo para a nossa nação. Mas o salário que te paga, quem está pagando é imposto. E além disso, você ainda paga imposto sobre imposto, porque é o imposto devolvendo por imposto mesmo. Porque quando você vai no supermercado, você está pegando dinheiro que já é meu de contribuinte, que paga o teu salário como um servidor público, e você vai lá no supermercado e você ainda vai pagar mais imposto. Então assim, cara, eu tenho mais de 110 milhões de pessoas que vivem do imposto. Cara, então eu tô falando que mais ou menos aí 120 milhões, eu tô falando de mais ou menos 88 milhões de pessoas são os verdadeiros contribuintes. Desses 8 milhões, eu tenho 7 milhões de CNPJs. 7 milhões de CNPJs. No Brasil. No Brasil. Que é muito pouco, tá? Se eu comparo com os Estados Unidos, eu tenho 5 milhões do equivalente ao CNPJ aqui só de estrangeiro. Louco, hein? Então, assim, eu tenho quase que só de cara de fora dos Estados Unidos é o equivalente ao tudo que eu tenho no Brasil. Tipo assim, o meu melhor do Brasil é o que é o lixo para os Estados Unidos. Então, olhando, eu tenho 7 milhões de CNPJs. Desses 7 milhões, contrata todas as pessoas, inclusive os MEIs, que são 14 milhões de MEIs, né? Contrata todo mundo, esses caras são os contribuintes, verdadeiros contribuintes. Aí você vai falar para mim, o que o governo está tentando fazer? Cara, criar a figura do malvadão empreendedor. Porque ele é que te rouba, ele é que zoa com você, ele é que quer o teu dinheiro, ele é que é o malvadão. E aí, cara, eu fui pro Brasil agora. Mas qual que é a vantagem do governo em fazer do empreendedor o malvadão? Porque é o seguinte, você tem a dicotomia, né, do bem e do mal. Então, assim, para a pessoa não perceber que é o governo que é o malvadão, ele precisa de um culpado. Vamos falar de inflação. Quem que é o culpado pela inflação?
E isso é uma pergunta bem capciosa, porque a maioria das pessoas elas vão falar assim, é o empreendedor. Mas é porque ela não entende a verdadeira essência da inflação. Eles falam que é o empreendedor. Muita gente fala que é um empreendedor. Por que fala que é um empreendedor? Porque eu fui um dia, o saco de arroz estava 10, eu voltei naquele mesmo estabelecimento, agora tá 20. Falta de conhecimento. Quem que é o cara que tá aumentando o preço? É um empreendedor, pô. É o mesmo estabelecimento. É o cara do mercadinho ou do mercadão. Lá tá furando nossos olhos. É isso aí. E aí, assim, vamos entender quem é que controla a inflação. A inflação é controle econômico, tá? A inflação, ela não existe de verdade. É um controle do governo para controlar a quantidade de população, produção técnica e também aumentar a arrecadação. Vou te dar um exemplo, tá bom? Eu quero comprar um saco de arroz, eu compro um saco de arroz, vou usar o exemplo aqui, não tô me amarrando a nenhuma amarra tributária, porque senão o cara, aquele legalista, vai falar, não, porque não tem esse artigo, Relaxa, amigo, só vem na fluidez aqui comigo. Eu chego lá, o saco de arroz está R$100, beleza? O governo cobra 10% desse saco de arroz. Um exemplo, 10% de imposto. Beleza, então o cara recebe quanto desse saco de arroz? Recebe R$10 de imposto, ok? Só que o governo agora ele quer... Ele paga, ele não recebe. E o governo recebe, o governo recebe R$10 em cima dos R$100 do saco de arroz. Agora é o seguinte, o governo quer aumentar a alíquota de imposto, ele precisa arrecadar mais. Porque ele está gastando muito, é um gastão, ele precisa cobrir essa dívida, o déficit público. O que ele vai fazer? Cara, se eu aumentar a alíquota em 50%, eu morro. O pessoal vem aqui e me mata. Porque ninguém está aguentando mais pagar a carga tributária. Então como é que a gente pode aumentar o imposto botando a culpa em outro? Faz o seguinte, o Banco Central ou o próprio governo, deixa a inflação correr. Deixa a inflação correr. E ele tem o controle sobre a inflação. Porque se ele imprime mais dinheiro, mais inflação. Tá? E aí ele deixa a inflação correr. Ele queria aumentar 50% de imposto, só que ele não pode aumentar 50% de imposto, beleza? Então, ou seja, ele queria arrecadar, ao invés de 10, ele queria arrecadar 15. Então ele faz o seguinte, ele deixa a inflação correr em 50%. Ou seja, aquele saco de arroz que você comprava a 100, agora você compra a 150. A alíquota continua sendo 10. Continua sendo os mesmos 10. Só que quanto que ele arrecadou agora? Ele não arrecada mais 10, ele começou a arrecadar 15. E quando você fala, até para entender, desculpa a minha ignorância, eu sou contador. Fica tranquilo.